Estamos de volta com o nosso programa Noroeste Repórter, nessa segunda-feira, dia 28 de janeiro de 2019. Estamos fazendo uma live a partir de agora, e você que está nos assistindo já pode ver aqui a meu lado a queridíssima irmã Adelaide Grando. E ao meu lado esquerdo aqui a irmã Leni. Elas são irmãs. Ontem nós tivemos o privilégio de estarmos participando da festa da família Grando, da celebração da missa pelo nosso querido Padre Guido, missa em ação de graças, pela história tão bonita, tão linda, né, de perseverança, de participação na vida religiosa, uma história que a gente, se ficar aqui 3 dias, não vai contar, né? Vou começar aqui agradecendo muito pela sua presença aqui em nosso estúdio, agradecer ao Alcides Grando, nosso querido amigo que está aqui também e que trouxe as irmãs aqui. Querida irmã Adelaide, que prazer a senhora dá para mim, para os nossos ouvintes, em estar aqui hoje pela manhã. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, o prazer é meu. Conta um pouquinho da história sua. Ontem, ouvindo lá a sua sobrinha na celebração, a senhora saiu de casa com 13 anos e ficou 16 anos sem nenhum contato com a família. É verdade. A definição é perseverança? Eu acho que Deus faz um chamado, mas Deus dá a força para responder a esse chamado. Como é que foi isso? Em que ano foi que a senhora saiu de casa? Saiu lá de Porto Mauá? 1942. 42. É. E para onde é que a senhora foi? Para Uruguaiana. E ficou 16 anos? Não, depois fui para Montevidéu. Tá bem, não, mas 16 anos em Uruguaiana sem contato com a família? Não, não. Não tinha contato nenhum? Depois que eu passei para Montevidéu e Argentina, foi aquele intervalo, né? Sim. Mas assim, então, quantos anos a senhora ficou sem nenhum contato com a mãe, com o pai, com os irmãos? 12 anos, estou segura que foi. 12 anos? Só por cartas, sim. Por cartas. É, e as cartas eram uma por mês, uma por... Quando me lembrava, eu estava bem, né? O pai, sabendo que eu estava bem, ele estava bem também. Ele estava contente. Que lindo. E nunca, nessa distância, nessa ausência, nessa saudade da família, a senhora nunca pensou em voltar para casa? Eu estava envolvida com aquele chamado, estudando e aprofundando, né? Uhum. Para ver se eu perseverava, se estava segura. Se estava segura. Então... A senhora ficou em Uruguaiana estudando lá quantos anos? Não, em Uruguaiana não fiquei. Fiquei em Montevidéu. A senhora foi estudar em Montevidéu? Montevidéu, passei a estudar em Montevidéu. E daí passei para a Argentina para me formar já. Para Buenos Aires? É. Quantos anos em Montevidéu, irmã Adelaide? Montevidéu, acho que foi uns 10 anos. A senhora aprendeu lá, estudou em espanhol? Estudei, não. É? Não aprende, tem que falar. Por que Montevidéu? Era a congregação que destinava, encaminhava? Tinha que ter a idade para entrar no noviciado, né? Uhum. Então a espera era em Montevidéu. E depois em Buenos Aires? Quantos anos em Buenos Aires? Em Buenos Aires. Foram muitos anos. A senhora estudou e também trabalhou lá? Me formei lá da enfermagem e tudo. Enfermagem? Em Montevidéu. Depois que me formei de religiosa, voltei para Montevidéu. Estudei para enfermeira, né? E aí a senhora trabalhou em hospitais? E precisava uma enfermeira para Buenos Aires. Aí vai Adelaide para Buenos Aires. Trabalhou lá no hospital e conseguia congregar isso com a vida religiosa? Ah, muito bem. Muito bem. A parte material era uma coisa, a espiritual era outra. Ele que me sustentava era a parte espiritual. Senão ninguém subsiste, não. Nenhuma vocação se não tem Deus na frente. E como é que a senhora se alimentava de Deus diariamente? Nós tínhamos nosso programa, celebração da missa, a Eucaristia, que já é uma fonte. Todos os dias, forte. levantava Todos cedo. A senhora morava na congregação? Sim. Quantas irmãs tinha lá? Eu tinha com noviça, éramos... Naquele tempo, eu acho que eram umas 30. E do Brasil tinha mais?
tinha mais. É. Éramos 10. Como é que é? Éramos 10. 10 do Brasil. A única que ficou fui eu. A única que ficou foi a senhora. Bom, Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro? Também trabalhei. Aonde? Trabalhei no Guaiana, Santa Bárbara. Aqui em Santa Bárbara. 2 vezes em Macaé, que terminei Macaé, Rio de Janeiro, né? Sim, terminei a minha missão aí agora. Aí a senhora Adoeci concluiu. para o tratamento médico. Aí a senhora veio para Porto Alegre. Porto Alegre. Está quantos anos em Porto Alegre? 2 anos. 2 anos. A senhora reside lá na congregação? É. Mas tem uma sobrinha que mora junto e cuida? Não, a sobrinha está trabalhando aí. Ele é abogada, trabalha na Corsã. A sobrinha? É, aquela que falou. Ela trabalha lá na Corsã? Na Corsã, se faz ano. Poucos anos que ela trabalha É. na Corsã. Foi minha colega, então. Deixa eu cumprimentar também a irmã Leni, né? A senhora também, a senhora é de outra congregação e a senhora está em Criciúmal atualmente. Criciúmal. Criciúmal, é. Onde eu comecei a minha vida religiosa foi Criciúmal e agora retornei de novo a Criciúmal. Além de Criciúmal, a senhora esteve aonde? Eu, de Criciúmal, fui transferida para Itajaí, Santa Catarina, permaneci 13 anos, e de lá eu fui transferida a Porto Alegre, né, que fiquei 18 anos em Porto Alegre, e de lá eu vim na família, fiquei 4 anos ajudando a cuidar da Maria, que estava muito doente, né? A Maria era quem? Nossa irmã, né? Irmã. É aquela irmã dela, né? Aham. E de lá eu depois fui transferida a Criciúmal para ficar mais perto da família, eu pedi, né? Eu sempre trabalhei em escola, né? Além das duas, tem mais alguma outra irmã religiosa? Na... Hã? Primas temos. Primas tem. Desculpe, e a senhora tem quantos anos de vida religiosa? De vida religiosa. 49, ano que vem completo 50. 49. Vocês são irmãs de pais, né? De pais, é. Uhum. Filhas do Júlio? Do Júlio Grando, é. Aliás, quantos filhos teve o Júlio? Pai rezador. 16 o pai teve. 16? 16 o pai teve. Uhum. Ele gostava muito, muita gente. Gostava de muitos filhos. De casa cheia. Isso. É. Se sentia bem. Se sentia bem. É. Que bom. Pai que rezava muito. E nessa vida toda, de 50 anos de vida, de 70 anos de vida religiosa, Sim, 70. 90 anos de idade, nos fale um pouquinho dessa história toda, do mundo há 70 anos atrás, da igreja, um momento que vive hoje. Fala um pouquinho desse conhecimento que a senhora tem tudo, o que mudou, o que não mudou, como é que a senhora vê o que era, o que é hoje, nesse aspecto religioso. Ela tem um bem diferente da minha, né? Como é que a senhora vê, depois a Leni também fala, cada uma tem uma congregação, né? Como é que a senhora vê, irmã Adelaide? O mundo está muito transformado, né? Hoje em dia se esquecem muito de Deus. As pessoas vivem só pelo material. As pessoas pensam que o dia da manhã não termina, que não chega. Chega. Só que tem que se ter uma consciência que Deus existe. Nós temos que buscar esse Deus que nos fortifica. E todos que estão seguros na mão de Deus, vão para frente. Como é que a senhora trabalhou na vida religiosa? A senhora chegou a ser professora, atuou nessa área também? Não. Como é que a senhora trabalhou a vida religiosa? A senhora foi enfermeira, mas e o aspecto espiritual? Como é que a senhora trabalhou isso? Buscava de transmitir, porque era uma missão. De que forma? A senhora se reunia com jovens? Como é que era feito esse trabalho religioso? A presença, primeiro o testemunho, né? Porque as pessoas olham muito o testemunho, mas quando um é religioso, ele chama a atenção mesmo. Uhum. Então tinha que ter esse cuidado. Incentivar na fé as pessoas. A senhora tinha a oportunidade de incentivar na fé. Como é que era feito esse contato? Eu perguntava para ele primeiro se era da religião católica. Aonde a senhora perguntava? No colégio? Para o paciente. Para o paciente, era lá, né? Aí que eu queria chegar. Enfermagem. Era no hospital. No hospital, minha missão foi essa. A senhora trabalhou a vida toda no hospital? Graças a Deus. A senhora conseguia levar o aspecto técnico como uma profissional enfermeira e o aspecto religioso como irmã
De manhã nós tínhamos parte de enfermagem, e de tarde nós fazíamos apostolado. Uhum. A sua congregação é? Nossa Senhora do Horto. Nossa Senhora? Do Horto. Do Horto. Em que se difere da sua congregação? A sua é o que, irmã Leni? A minha congregação também nós tínhamos, além de professoras, enfermeiras, né? Tem um hospital que cuidavam. Então, em si é o espírito, como a gente diz, mas no fundo, se você observar, o objetivo ele é o mesmo. O mesmo, né? Ele é o mesmo, né? A senhora trabalhou só no aspecto religioso, não de enfermeira? Não, eu trabalhei em escola só e com catequese também, muitos anos. Trabalhou direto? Direto, inclusive professora de ensino religioso nas escolas, sempre trabalhei com aquela parte de... Eu sou formada em educação física, ciências e matemática e teologia. Então a gente trabalhava todos os aspectos sempre, passando para os alunos, trabalhando com eles, sempre esse relacionamento, né? Procurar sempre o bem com eles, né? Então a gente teve assim uma participação muito grande. Por exemplo, eu trabalhava a parte de catequese aos sábados e domingos, porque dia de semana a gente tinha escola o tempo todo, dei muita aula, né? Então não tinha tempo, e só no final de semana que a gente trabalhava. E como é que é a remuneração? A senhora era empregada de quem? Funcionária de quem? De ninguém, nós não somos remuneradas, nós não temos remuneração. Não tem salário? Não tem salário. Só tem uma casa para morar, para se alimentar e viver? Aí viver e, por exemplo, quem é aposentada, joga o dinheiro na caixa comum, e quando precisa... você tem o respaldo do dinheiro, né? Para viagem, mas a gente não tem... Mas não tem um fixo? Não tem remuneração nenhuma. Quando tu viaja, doença, qualquer coisa, tu tem sempre o caixa comum, da qual você é beneficente daquilo, né? Uhum. Agora, então, você não tinha... Não tem e não tinha, né? Até hoje. A senhora nunca teve um salário? Não, nunca tive um salário. E mesmo agora de aposentada, a gente joga o dinheiro no caixa comum. Mas antes de se aposentar, também, como é que era? O dinheiro, por exemplo, a gente era professora, e aquilo que restava, que sobrava, por exemplo, de pagamento aos professores, esse dinheiro ficava na casa, né? A senhora nunca retirou nada? Não. Depois nós temos essa contribuição de final de mês, passa para a Casa Provincial, que é Santa Catarina e Itajaí, e de lá é passado um valor X, de acordo com as constituições, um valor X para a Casa Geral, que é São Paulo, né? Para a manutenção da coisa. Para comprar roupa, tudo era, como é que funcionava? Eu pegava dinheiro, olha, eu preciso de tal roupa, preciso de um calçado, qualquer coisa que tu precisasse é só... É a manutenção, é para sobreviver. Tem sempre uma responsável, né? Que cuida disso. Cuida disso, né? Eu atualmente sou, por exemplo, a contadora da comunidade. Então a gente coordena o dinheiro, controla, né, para que não dê... Comunidade, ela congrega onde aqui em Criciúma? Cada lugar onde é que tem irmãs tem Quantas tem aí? Nós somos só 4 agora. 4. Né? Somos 4 ali, porque o colégio fechou, estava alugado, e agora está a escola de ensino segundo grau por causa da tormenta que deu. Sim. Eles não consertaram ainda o colégio dele, então ele está lá em casa, lá no nosso colégio, né? Perfeito. Então a gente tem, se mantém, como você fez a pergunta para Adelaide, como é que se mantém a parte espiritual? Você tem todas as suas obrigações, por exemplo, de manhã você levanta a tal hora, você tem a oração comum, né, que a gente tem todo um ofício, como se diz, da qual você reza toda manhã. Depois, às vezes, a meio-dia e à tarde, a gente tem sempre para você manter a parte espiritual, né? A gente não fica especificamente só na parte material, no trabalho. Tu tem sempre pelas constituições que a gente tem, que rege. A gente tem um regimento, né, de tudo. E todo ano a gente tem um retiro de 8 dias, né? As duas congregações têm vínculo com Roma, com o Papa? Tem. As duas? Tem. Porque nós somos de congregação, nós somos daquelas diocesanas, que nem padre de congregação. Sim, tem o salesiano, tem... Sim, os franciscanos. Franciscanos, tem independência com o Vaticano. Perfeito. Deixa... Irmã Adelaide, nós estamos já conduzindo para encerramento, agradecendo a presença de vocês aqui. Como é que
Nos tempos atuais, no mundo atual, ainda existem muitas jovens que buscam querer ser freira ou não mais. À medida em que fechou, por exemplo, o colégio, o seminário em Criciúmal. Como é que é isso? Se busca ou não mais? Tem umas que outras, né? No Brasil. Agora, na África, que nós estamos, e na Índia, tem bastante vocações. Lá tem bastante? Tem bastante. Muitas vocações. Tem nós estamos em 9 muitas. países. 9 países. Estamos na África, bueno, todos os lados. Mas aqui no Brasil não tem mais a mesma intensidade de busca, de procura Não. de jovens e mulheres que querem ser freiras. Aqui no Brasil falha um pouquinho. Por isso tem que fazer um chamado aos jovens que sentem o chamado de Deus, que não tenham medo de arriscar a vida pela causa de Cristo. Vale a pena, jovem. Diga seu sim, tenha coragem, vai seguro. É que o mundo atrai mais, né? É. Não tem que deixar, se sentir o chamado, tem que deixar uma coisa, né? É verdade. A senhora esteve em Roma? Não, Nunca foi. gostava de ter ido, mas nunca. Não foi. Teve na Ásia, na África, não. Não. Buenos Aires e Montevidéu. Montevidéu e Brasil. E o Brasil? E Chile, conheci Chile. No Chile também. E a irmã Leni? Aí eu fiz a visita à Terra Santa, né? Ficamos 21 dias em Mamorá. Israel? Passamos por Egito, Israel, Jordânia, em aquele outro país lá que sempre esqueço o nome lá. Então eu visitei, ficamos 21 dias fazendo visita, foi muito interessante, sabe? Foi. Bom, que mensagem a senhora quer deixar nesse momento aqui pertinho do microfone para essa grande audiência da região, quem está nos vendo também? Qual é a mensagem que a senhora quer deixar nesse momento? Irmã Adelaide. Para Campo Alegre. Campo Alegre para o mundo. E para o mundo, que pensem um pouco mais nos pobres e naqueles que precisam de nós. E que trabalhemos um pouco mais pela paz mundial, para que o povo se entenda melhor, que os homens se amem mais, que se respeitem, sobretudo os casais. Tem essa força de continuar o seu chamado, que é o matrimônio, que já está abençoado por Deus. E que Deus nos abençoe a todos e que continue derramando suas graças sobre cada um de nós. Amém. Irmã Leni. Eu coloco que a moça, o jovem, o rapaz, a moça que tenha vontade de seguir a vida religiosa, que não perca a oportunidade, se for chamado, porque vale a pena se dedicar à vida do outro, né? Tanto na vida sacerdotal como religiosa, que vale a pena, e não desistir da vocação do qual foi chamado, né? Existe muita renúncia, muita dedicação, muita vontade. Não é uma vida assim muito fácil, não. Ela é muito exigente, bastante. E o mundo te oferece muitos meios, mas de repente esses meios também eles somem, né? Então eu faço votos, né, que se tiver moças e rapazes que queiram seguir a vida religiosa, que não percam a oportunidade, se Deus é que o está chamando, né? E que sigam o exemplo de muita gente, né? Bom. Obrigada pela entrevista, foi muito Vocês bom. poderão assistir depois essa entrevista também na internet. Eu vou publicar, ela vai estar à disposição para o mundo, para que as pessoas que estão nos assistindo ou aquelas que em outro momento poderão assistir também essa entrevista. Me chamou muito a atenção algo que a gente sempre tem que ter bem consciente. Nós nunca pensamos que um dia tudo isso aqui vai acabar. A gente não pensa que, puxa, daqui a pouco eu me vou. E aí nos esquecemos de cuidar do lado espiritual. Aí não levamos nem terra, nem casa, nem nada. Não se leva nada, né? Isso é fundamental, que a gente tem que se dar por conta de que nós não somos perenes, eternos. Vai chegar um momento em que a gente vai como todos se vão, não é, irmãs? Somos filhos de Deus. Ele nos ama. É efêmero, Zelindo, tudo é efêmero na vida. Tudo. A vida ela é muito efêmera.
Isso ali chama a atenção da gente, né? Essa é a efemeridade da vida. Às vezes a pessoa quer tanta coisa, quando vê, sumiu tudo, como você acabou de falar. É efêmera a vida. Então você não aproveita o tanto que você poderia aproveitar, né? Mesmo aquilo que o mundo oferece, ele quer hoje, ele quer amanhã, sempre vai exigindo. E nunca a pessoa está satisfeita. A gente tem que manter a motivação para enfrentar todo dia novos desafios, não desistir de nada, mas sem nos esquecermos de que daqui a pouco tudo termina aqui. E a vida eterna continua numa outra dimensão. E o que te sobra? O que te sobra? Nada. Tá bom. Ok. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom? Okay. Alcides, muito obrigado por ter trazido as manas aqui. Muito obrigado. A senhora está me deixando aqui o presente. Mas eu recebo com muita gratidão. Tem uma oração bonita. E essa é Nossa Senhora do Horto. Obrigado, viu? Eu não trouxe nada. Não, por favor, tá aqui, ó. Tá bom, muitíssimo obrigado, tá? Vou te trazer uma relíquia de Madre Paulina quando eu vier a próxima vez. Obrigado, queridas, tá? Saúde e paz, parabéns pelo seu aniversário. Obrigada por ter convidado. Né? Fui muito honrado em estar lá com vocês. Eu estranhei quando eu te vi lá, disse, olha o cilindro lá. Eu disse. Eu não mereço isso, não. Merece muito mais, tá? Um abraço grande. Tá obrigado.